Olha, essa semana o Balanço Geral vem falando sobre um tema atual e muito importante, né? A saúde da mente. Preconceito, falta de apoio familiar, falta de conhecimento até e acesso aos meios de tratamento. Ontem, com a exibição da primeira reportagem da série Labirinto Emocional, pelo número de participação do público, gente que assistiu a reportagem, fez questão até de mandar mensagem, compartilhar com a gente vários relatos, ficou evidente que é sim um caso de saúde pública sério e que afeta muito a sociedade. Nós vamos falar agora ao vivo, chamar aqui na tela o Márcio Falcão, porque ele que está junto nessa produção, né, junto com a nossa equipe aí de produção, finalizando toda essa reportagem. Eu imagino que o pensar dela lá no início, Márcio, você não imaginaria que teria tamanha repercussão, tamanho impacto. Inclusive, durante o dia de ontem, muitos relatos chegando, né? Hoje, a segunda matéria aborda qual tema, hein? Boa tarde. Oi, Sabrina. Boa tarde para você também, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Realmente, repercussão bastante intensa de ontem para hoje desta série de reportagens. Centenas de pessoas relatando sintomas parecidos, pessoas relatando que se identificam em falas que trazemos nessas reportagens especiais. Hoje o nosso tema é a depressão. Dados do Ministério da Saúde revelam que em um ano os atendimentos a casos desse tipo de doença aumentaram cerca de 10% na rede pública de saúde. A depressão, a gente sabe, não afeta apenas a pessoa que convive com a patologia. Afeta também familiares, amigos e até a economia, porque centenas de pessoas que vivem com a depressão muitas vezes precisam até abandonar os seus locais de trabalho. Eu conversei com profissionais ligados à psicologia, psiquiatria e também pessoas que vivem essa situação nesse momento. É o que a gente mostra agora em mais um episódio. Era bem agitado, era comunicativo, conversava com todo mundo, trabalhava com vendas, então a minha vida era bem diferente. E do nada eu comecei a ficar meio recluso. Antes eu olhava para tudo, era colorido. Tudo era colorido. E aí do nada eu comecei a andar, sabe, e tudo era cinza. Não tinha uma cor diferente para me animar, para me deixar mais alegre. Era tudo cinza, tudo cinza. Eu pensava, agora tem dinheiro, tem renda, com poucos amigos. Eu sentia vontade de desistir. João e Gessé não se conhecem, mas enfrentam dores parecidas. Eles convivem com a depressão. Muita tristeza, vontade de ficar chorando, sabe? Eu ficava mais ou menos, eu chegava em casa, o que eu ia fazer era deitar na cama e ficar chorando. E eu comecei a desanimar, assim, tipo, me fechar para pessoa, me fechar para o público, reunião de família eu não participava mais. João Vitor tem 25 anos, é casado e tem um filho. Em 2016, depois da morte de 3 parentes próximos, ele entrou em depressão. Tava muita pressão na minha vida e eu não estava sabendo lidar. E aí eu não estava conseguindo deixar em ordem as coisas em casa, nem na minha cabeça. Ele buscou ajuda médica e hoje faz tratamento com um psiquiatra. Às vezes melhora, tu tá em um pico de alegria lá em cima, no pico bom lá em cima e de repente do nada ele desce. E aí tu fica na fossa. Para a medicina, a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta diretamente as emoções. Tristeza, angústia, irritabilidade, desânimo, falta de motivação, insegurança e pensamentos pessimistas. Quem convive com a depressão sente tudo isso de forma intensificada. Este psiquiatra explica que a doença pode ter relação com fatores genéticos ou com algum episódio traumático vivido pela pessoa. A pessoa herda genes, vários genes, tem a ver com a depressão.
há aquela negligência do afeto, o abuso físico, o abuso sexual, que é diferente de uma pessoa que provavelmente não carrega esses genes, mas que na vida adulta sofre de um estressor absurdo, uma perda, e que acaba provocando sintomas depressivos. É o caso do Gessé. Ele sentiu os primeiros sintomas logo após a morte da mãe, em abril de 2022. Daí eu começo a lembrar dela, eu começo a desmoronar, sabe? Chorar. Não... O recurso mesmo é só orar e depois dormir. Tá? Como dizem, é um dia após o outro, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 320 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Só no Brasil, a estimativa da OMS é de que mais de 11 milhões de pessoas convivam com a doença. E é aqui que esse cenário fica mais evidente. Dados do Ministério da Saúde revelam que os atendimentos aos casos de depressão em unidades básicas de saúde de todo o país aumentaram quase 10% entre 2022 e 2023. Em 2022, mais de 143.700 pessoas foram atendidas, média de quase 12 mil atendimentos ao mês, enquanto no ano passado, apenas até outubro, foram cerca de 131 mil pessoas atendidas com sintomas de depressão, mais de 13.100 atendimentos a cada 30 dias. Em Santa Catarina, os atendimentos relacionados à saúde mental tiveram um crescimento de cerca de 20% entre 2022 e 2023. Além dos efeitos emocionais, especialistas apontam que a depressão pode impactar a economia. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por causa da depressão e ansiedade, custo de quase $1 trilhão à economia global. É a patologia que mais provoca prejuízo no trabalho durante a vida, de todas as doenças, porque a pessoa acaba não conseguindo manter-se no trabalho. João Vitor está desempregado há mais de um ano. Eu não fico para o trabalho por má vontade, não saio do trabalho por má vontade. É porque me dá crise. A primeira resposta do trabalho é: a gente não quer mais você na empresa. Há 25 anos com depressão, essa mulher que prefere não mostrar o rosto diz que atividades simples do dia a dia também são prejudicadas. Hora muito feliz, hora muito triste. Que impede de fazer qualquer tarefa. Uma tarefa simples em casa, lavar uma louça, é praticamente impossível. Quem luta contra a depressão ainda encara outros desafios, como o preconceito, por exemplo. Muitas pessoas falaram que era drama meu, sabe? Pela minha idade, pelo meu tamanho, um homem de 1,80 m chorando. O problema maior dessas pessoas que sofrem de depressão é a culpa. E a pior coisa que pode acontecer para um paciente depressivo, ele se sentir ainda culpado porque está tendo a doença. E a sensação de culpa aumenta a dor. Tudo que tu quer é chorar, é que essa agonia saia do teu corpo ou até mesmo sair correndo. Eu sentia vontade de desistir. Gessé descobriu uma paixão que o ajudou no tratamento e na cura da depressão: andar de bicicleta. E nessa pedalada para lá e para cá, eu não tenho tempo para ficar pensando em tristeza, em decepção. O tratamento com remédios só é feito com orientação de um psiquiatra. A terapia cognitiva é excelente para a depressão. Mas se não tem uma terapia de apoio, ajuda também. E a medicação ajuda porque ela tira o paciente daquele patamar de desânimo, de tristeza, de perda da vontade de viver, num patamar melhor. João Vitor continua em tratamento e encontra forças todos os dias dentro de casa. Tem vezes que eu tô sozinho, né, nos meus pensamentos, né? E começo a refletir sobre a vida e de repente, bum, caio ali do nada. Só que tem uma coisa que me faz levantar todo dia ali e ficar mais alegre, né?
que seria meu filho, minha esposa. Quando eu olho assim, tá ela sentada brincando com ele, com os brinquedinhos dele, daí eu já olho para lá para tentar me alegrar e ficar... E é aí que vem, né? Eu me alegro, eu fico feliz. É realmente uma luta muito árdua, muito difícil, com muitos preconceitos envolvidos no que diz respeito à depressão, como ouvimos aí na reportagem. Mas nós também conversamos com pessoas que venceram a depressão, que venceram a ansiedade, que ultrapassaram as barreiras tão sólidas e tão difíceis de serem ultrapassadas. Com a ajuda de profissionais ligados à saúde da mente, no terceiro episódio da série, nós vamos mostrar que há saída.